Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Querida família, queridos irmãos, irmãs, queridos amigos, quantas vezes ouvimos este versículo da carta de São Paulo aos Filipenses? E quão profundas são essas palavras do apóstolo. Esta carta aos Filipenses, na verdade, pode ser descrita como uma carta de amor. Nela, São Paulo se apresenta não na qualidade oficial de apóstolo, mas como escravo de Cristo. E então compreendemos, o seu viver para mim é Cristo. A escravidão para nós é um termo muito pesado, pois subjuga uma pessoa humana à total vontade do outro. É submissão. De fato, quando obrigamos o outro a isso, é uma situação opressiva ao extremo. Mas quando na liberdade nós tomamos tal atitude, é porque confiamos no outro a tal ponto de deixar nas suas mãos o nosso livre-arbítrio. Então, quando Paulo diz que seu viver é Cristo, é porque ele deixa que o próprio Cristo dirija a sua vida. E se é o Cristo que dirige a sua vida, então ele nada tem a temer. Nem a morte, nem a tortura, nem as injúrias, só Cristo lhe basta. Ele mesmo relata em outras cartas que por 39 vezes foi açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi assaltado e sofreu outras tantas dificuldades. Fora deixado nu, passara fome, sede, tudo por causa do Evangelho. Em suas missões, muitas vezes a pé, a cavalo, a jumento, a barcos para atravessar os mares, mas tudo pela vontade de servir, e nada o impedia de anunciar o Evangelho. Fez da sua vida um anúncio constante. Se estava trabalhando, se estava tomando refeições ou na sinagoga, Cristo era o assunto. O Evangelho era a palavra. De fato, seu viver é Cristo. Em tudo fez-se para Cristo. Este é o apóstolo Adigênese. Um homem que, convertido ao Senhor, percebe o quanto era cego na sua perseguição e quanto era escravo da lei e quanto vivia atrelado ao pecado. Se Cristo o libertou do pecado, ele se tornou escravo de Cristo. Pois tornar-se escravo de Cristo é ser livre do pecado. Logo, o escravo em Cristo é a liberdade plena do homem eleto para Deus. E como o homem atrelado a Cristo, combateu todo o combate, venceu todo o inimigo e proclamou a cruz de Cristo como a essência da vida. Sim, venceu todo o inimigo, pois decapitá-lo não foi triunfo do inimigo, foi vitória final. Morrer para mim é lucro. Sua morte foi o troféu de uma vida vitoriosa. O servo não pode ser maior do que o Senhor. Por isso, o martírio é a palma vitoriosa daquele que nem a morte é capaz de fragilizá-lo na fé e afastá-lo de seu Senhor. É assim que São Paulo vê o seu martírio. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. A morte é o último inimigo a ser vencido. Por isso, morrer em Cristo é derrotar a morte e ter a certeza de uma vida plena em Deus. Somente assim compreenderemos que morrer é ganho e não perda, é vitória e não derrota. São Paulo nos ensina que viver é uma batalha contínua contra o mal, e ser cristão é travar essa batalha dia a dia, vitória em cima de vitória. Mas somente se estivermos unidos a Cristo, a vitória será certa e a guerra ganha. Este é o homem santo que temos como modelo a ser seguido. É o nosso padroeiro, é o intercessor que escolhemos para nos guiar. Mas é preciso também nos deixarmos ser guiados por ele. Ter nele um exemplo de vida cristã e a certeza que, seguindo os seus passos, caminharemos nas pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo.
Celebremos então com louvor, piedade e pedindo ao apóstolo Paulo que interceda por nós, pela nossa santificação e pela nossa salvação. Vamos fazer neste final de semana a transmissão desta festividade pelas nossas redes sociais, em 2 momentos celebrativos: a missa da vigília no sábado às 19 horas e a missa da solenidade no domingo às 18 horas. Participemos todos, unidos em comunidade, que se junta espiritualmente por meio da transmissão online, fazendo também a nossa comunhão espiritual com Jesus na Santa Eucaristia. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu rezo e rogo a Deus que, pela intercessão de São Paulo apóstolo, Ele os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo apóstolo, rogai por nós.